Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então hoje o livro de matemática. Que momento gostoso, não é? Começar livro novo, que delícia! Peguem o livro de matemática, abram na página 10, coloquem a data de hoje. A unidade 1, ela vai estar falando sobre os números, operações e resolução de problemas. No nosso dia a dia, nós vemos números em todo lugar, seja num cartaz, seja no endereço, não é? Todos os lugares nós temos número. Vamos tentar responder essas perguntas. Número 1. Em quais situações do dia a dia vocês observam o número de número? Quando você vai calçar um sapato, quando você vai usar o telefone, quando você lê algum cartaz, porque tem o número da hora, tem o número do tamanho, né? Número 2, quais números foram usados no painel para indicar a medida de tempo? Desenhe uma linha em volta deles. Então, quais números foram usados para determinar uma linha de tempo? Qual? De 15 a 27 anos de idade. É uma linha de tempo. De 20 do 9 a 28 do 10, outra linha de tempo. E o horário, das 9 às 17 horas. Então, aqui nesse cartaz, nós teremos 3 linhas de tempo, ok? Você já participou de alguma campanha de saúde, de vacinação? Com certeza já, né? Quem não? Vamos lá então, pessoal. Página 12, vocês lembraram de colocar a data, não é mesmo? Sistema de numeração decimal, os números e a dengue. Leia o texto a seguir e saiba um pouco mais sobre essa doença. Atenção, alguns números foram retirados desse texto. Então, vamos lá. No Brasil, até 15 de abril foram registrados casos prováveis de dengue. Houve uma grande redução do número de casos em relação a 2016, em que foram registrados mais de 1 milhão de casos. A doença está presente em todas as regiões do país, mas a região sudeste registrou 37.281, o maior número de casos considerando todas as regiões. A região sul registrou 4.070 casos prováveis de dengue até essa quinzena de abril. A dengue é uma doença febril aguda transmitida por meio de um mosquito chamado Aedes aegypti. Esse mosquito transmite o vírus depois de picar uma pessoa que esteja infectada. A pessoa infectada pode contaminar o mosquito nos primeiros dias em que está doente. Agora imagine, uma fêmea do mosquito pode picar até 300 pessoas antes de morrer. Cada mosquito que picar uma pessoa contaminada passa a doença adiante. A transmissão raramente ocorre em temperaturas abaixo de, e a temperatura ideal gira em torno de. A fêmea do mosquito coloca os ovos em lugares quentes e úmidos, e em 48 horas o embrião se desenvolve. O Aedes aegypti mede menos de comprimento, tem aparência inofensiva, cor café ou preta e listras brancas pelo corpo e nas pernas. Pois bem, fizemos a leitura sem alguns números, eles estão ocultos. Agora, aqui na página 13, nós vamos ver o que devemos fazer para preencher. Você conseguiu entender o texto ou parte dele, mesmo estando faltando algumas informações? Escreva para mim se sim ou não. Deu para entender o texto? Alguma parte do texto ficou sem sentido para você porque faltavam os números? Sim ou não?
Leia novamente o texto da página anterior, complete-o com as seguintes informações: 5, de 30 a 32 graus, 2017, 16 graus Celsius, 113.381, 1 centímetro e primeira. Peguem esses números, dá uma pausa no vídeo, volta a ler o texto e completa esses números lá no texto, ok? Só continua depois de fazer isso, pessoal. Porque o texto afirma que nos primeiros meses de 2017 houve uma grande redução no número de casos de dengue no Brasil em relação ao mesmo período de 2016. Por quê, pessoal? Pense um pouquinho agora, depois de você ter colocado os números, e elabore uma resposta baseada no que estamos estudando. É possível saber quantos casos de dengue foram registrados no restante do Brasil, além da região sudeste? É possível? Sim ou não? E explica, gente. Coloca o porquê você pensou se era sim ou porquê você pensou se era não. É importante essa explicação. Lembra que sempre começando com letra maiúscula e terminando com ponto final a resposta. Quantos casos de pessoas infectadas pela dengue foram registradas na região sul nesse período? Quantos casos? Em quantos dias o embrião do Aedes aegypti se desenvolve? Volta lá e procura no texto essa informação. O mosquito Aedes aegypti é responsável pela transmissão de algumas doenças. 1. O que você e seus colegas sabem sobre o mosquito Aedes aegypti? Vocês já ouviram falar em dengue, febre chikungunya e zika? O que sabem? Já ouviram nos decorrer tanto na pré-escola quanto lá na nossa escola ou em outras, na televisão, nos meios de comunicação. É uma doença muito falada e aqui em Sorocaba, nos anos anteriores, tiveram muitos casos, muitas pessoas até chegaram a falecer ou ficaram bem doentes. Provavelmente até alguém da sua família você conheça que passou por isso. E a dengue não acabou. Mesmo com essa pandemia, estão aumentando os casos de dengue na nossa região. Então, vamos prestar atenção? Lendo o texto. No Brasil, a dengue foi identificada pela primeira vez em 1986. Estima-se que 50 milhões de infecções por dengue ocorram anualmente no mundo. A febre chikungunya também é transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. No Brasil, a circulação do vírus foi identificada pela primeira vez em 2014. O Zika é um vírus transmitido pelo Aedes aegypti e identificado pela primeira vez no Brasil em 2015. Isso aqui são dados do Ministério da Saúde. Vamos analisar agora alguns números da dengue no Brasil em 2015 e em 2016. Então, aqui é uma forma de analisarmos. Nós temos o mapa do Brasil e aí nós temos ele dividido por regiões. Lembra que o Brasil é dividido por 5 regiões? Na região norte, nós temos 31.411 casos. Na região nordeste, 327.212 casos. Na região centro-oeste, 231.105 casos. Na região sudeste, nós tivemos 1.047.279 casos. Olha a região onde moramos, né? E na região sul, 51.681 casos. Isso no ano de 2015. Em 2016, na região norte, tivemos 39.011 casos. Na região nordeste, 324.815 casos.
Na região centro-oeste, 205.786 casos. Região sudeste, 858.273. E na região sul, 72.650 casos. Muito bem, agora aqui nós temos um gráfico com os meses do ano e aqui os números de casos, ok? Então, estes dados foram transformados em um gráfico. Olhem os números, leiam os números, a cor corresponde à região, ok? Na página 15, nós faremos apenas o exercício 2. O exercício 3, se você se interessar, pode fazer sim. No Google, você encontra essas informações. Observe os mapas e o gráfico da página anterior para resolver. A. Que região teve o maior número de casos de dengue em 2015 e em 2016? Escreva o nome da região. B. Que região teve o menor número de casos de dengue no ano de 2016? E letra C. Qual região teve o maior aumento no número de casos notificados em 2016, em relação a 2015? Pausa no vídeo para que você possa responder, combinado? Na página 16, nós vamos recordar um pouquinho aquele quadro das ordens, lembram? Então, vamos lá. Regina digitou em uma calculadora o número de casos de dengue registrados no Brasil em 2016. Você sabe ler o número que aparece no visor da calculadora da Regina? Sabe ler esse número? Lembra que você conta as casinhas e põe o ponto. Então, aqui ficou 1.500.535 casos, né? Vamos escrever o número de casos de dengue registrados no Brasil em 2016. Então, vamos lá. Lembra do quadro da classe dos milhões, que tem a unidade dezena e centena, a classe dos milhares e a classe das unidades simples. Sempre começando pelas unidades simples, né? Para colocar no quadro. Lemos esse número assim: 1.500.535. Podemos decompor esse número na forma de uma adição, da seguinte maneira: 1 milhão mais 500.000, mais 0, mais 0, mais 500, mais 30 e mais 5. Então, este é o quadro de ordens que nós já estudamos esse ano passado, e este é a forma de decompor esse número, ok? Olhem com bastante atenção que essas informações são muito importantes para nós. Agora é a vez de vocês. Escreva no quadro de ordens a seguir o número de casos de dengue registrado em cada região do Brasil em 2016. Volta na página 14, dá uma pausa aqui no vídeo e preenche esse quadro: região norte, nordeste, sul e centro-oeste. E aí escreva por extenso o maior número. Então, depois de colocar o número aqui, você vai ver qual é o maior número e vai escrever aqui ele com palavras. Quando eu digo escreva por extenso, eu digo usando palavras. Pessoal, sem preguiça, pausa no vídeo para dar continuidade. Lembra que o seu sucesso depende de você seguir as orientações da professora. Se estivéssemos em sala de aula, assim seria: daria pausa, eu iria ficar esperando vocês fazerem, não seria hora de conversar, seria hora de cada um voltar e pensar. Então, a mesma coisa aí, vamos lá? Página 17, observe a reta numérica a seguir e os pontos localizados. Então, nós temos uma reta numérica e nós temos alguns pontos, o A, B, C e D. Nós vamos analisar isso.
Pinte em cada caso o quadro com o número que pode ser associado a. Então, você vai olhar o A, qual seria, qual dos três, o B, e pinta aí a coluninha correta, ok? Número 5, escreva com algarismo. Então, agora eu tenho o número por extenso e aqui você vai pôr com números. Qual é? Leia e como que eu coloco ele com números aqui. Pausa no vídeo fazendo. Agora que você fez o número 5, vamos lá. Qual é o maior número de 5 algarismos? Pensa. Olha no quadro de valor se precisar. Qual é o menor número de 5? Qual é o maior número ímpar de 6 algarismos? Lembra do número ímpar e par? Nós estudamos números ímpares e pares desde o segundo ano. Vocês devem lembrar, sim. Qual é o menor número ímpar? Cálculo mental. Quanto falta para completar cada centena de milhar exata? Então, eu tenho 92.000. Para eu chegar a 100.000, quanto falta? Vocês vão dar uma pausa no vídeo, vão pensar e resolver todas essas, ok? Tempo para vocês. Atenção, fazendo direitinho. Pessoal, como vocês já sabem, nós vamos começar as correções. Lembrando, só continua o vídeo se realmente você fez, tá bom? É importante ter tentado para aprender. É tentando, acertando, errando, que chegamos ao conhecimento que aprendemos, tá bom? Só continua o vídeo se você realmente fez. Então, vamos lá. No Brasil, até 15 de abril de 2017, foram registradas 113.381 casos. A região sul registrou 4.070 casos prováveis de dengue até a primeira quinzena de abril. A pessoa infectada pode contaminar o mosquito nos 5 primeiros dias. Muito bem. O mosquito, né, ele gosta de 16 graus e a temperatura ideal gira em torno de 30 graus Celsius a 32 graus Celsius. A fêmea do mosquito coloca os ovos em lugares quentes e úmidos e em 48 horas o embrião se desenvolve e ele mede 1 centímetro de comprimento. E aí, acertou? Certinho de lápis de cor. Errou, apague e arruma. Na página 13, a número 2, a letra A e B, pessoal, baseado em nossos estudos. O número 3 é o texto da página 12 que já fizemos. E aí o número 4, porque o texto afirma que nos primeiros meses de 2017 houve uma grande redução, porque em 2017 foram registrados 113.381 casos, ao passo que no mesmo período em 2016 foram registrados mais de 1 milhão de casos. É possível saber dos casos registrados no restante do Brasil? Sim, letra maiúscula e ponto, ó. O total de casos no Brasil foi de 113.381 e na região sudeste foram registrados 37.281 casos. A diferença entre os números são 76.100, que corresponde ao número de casos nas demais regiões do Brasil. Se a sua resposta não ficou tão legal, tão completa, dá uma pausa no vídeo, apaga e arruma. É importante o seu livro estar correto para você sempre poder voltar e estudar. C. Quantos casos de pessoas infectadas pela dengue foram registradas na região sul? 4.070 casos. Em quantos dias o embrião se desenvolve? Em 2 dias. Letra maiúscula, ponto final, não esqueçam. Na página 15, a região que teve o maior número foi a região sudeste.
tanto em 2015 quanto em 2016. Ela liderou. Lembra que Sorocaba fica na região sudeste. Nossa região. A região que teve o maior número de casos de dengue em 2016, o menor número foi para a região norte. Parabéns para a região norte, né? E aonde teve o maior aumento de casos entre 2016 e 2015? Foi a região sul. Descuidaram, não tomaram cuidados, hein? Página 16. A número 1 era pessoal, mas presta atenção aí no pessoal, hein? Vamos preencher o quadro. Região norte, 39.011. Região nordeste, 324.815. Região sudeste, 858.273. Região sul, 72.650. Região centro-oeste, 205.786. Quando colocamos no quadro de valor, fica mais fácil a leitura, não fica? Assim como quando colocamos a pontuação, né? A cada 3 casos, o pontinho lá para dizer que mudou de classe. É importante. Agora, escreva por extenso. O maior número foi a região sudeste, 858.273. Você escreveu dessa maneira? A palavra 800 está certa? 50, 8 e 1.000. Pessoal, é importante, estamos em matemática, mas é importante que a escrita da palavra também esteja correta. O português vale para todas as matérias, não esqueçam desse detalhe. Ok, lá na reta numérica, então o A equivale a 65.000, porque aqui já vem os 100.000. O ponto B equivale a 280.000, porque já está próximo do 300.000. O ponto C equivale a 530.000. Ele está antes do pontinho que indica 550.000. E o ponto D, ele está no meio, entre 900 e 1 milhão. Então, ele é 950.000. E agora, como que eu ponho esses números com algarismos? 2.430.105. 4.302.098. 823.701. Ok? Página 17, o maior número par, 990. Opa, que a Pro errou aqui. 99.998. O menor número par de 5 algarismos, 10.000. Agora é número ímpar. O maior com 6 algarismos, 999.999. E o menor número ímpar, 100.001. Ok? Ai, que delícia! Agora vamos conferir aquele cálculo mental. De 92.000 para chegar a 100.000, 8.000. De 510.000 para chegar a 600.000, 90.000. De 130.000 para chegar a 200.000, 70.000. De 390.000 para chegar a 400.000, 10.000. De 720.000 para chegar a 800.000, 80.000. De 380.000 para chegar a 500.000, 120.000. Ok, pessoal? Por hoje a nossa atividade foi só essa, foi um pouco extensa, mas bem feitinha. Garanto que você
será um sucesso que você entendeu a atividade. Parabéns para você que continuou até o final. Fique atento se você deixou o seu livro correto. Tem dúvidas? Manda um WhatsApp para a Pro, estarei aguardando. Beijos e até a próxima atividade. Beijinhos, sucesso para vocês!